oportunidade que me foi dada pela Sembra de apresentar o nosso trabalho, em particular ao comandante Luiz Felipe. E é um prazer, então, estar aqui com os senhores e tendo a oportunidade de trocar algumas experiências. O Pirajuba é uma palavra do dialeto tupi, indígena, né, que significa peixe amarelo. E essa é a inspiração, quer dizer, isso vem já do que é comumente feito, no caso de EUVs, que são dessa cor, para fácil identificação no mar. Essa história do desenvolvimento do Pirajuba e do Laboratório de Veículos Não Tripulados se iniciou, na verdade, durante o meu doutorado na Universidade de Tóquio, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o veículo Pteroa, que depois foi aproveitado pela companhia telefônica KDD, do Japão, isso na década de 90. Passei, após isso, no pós-doutorado, a trabalhar, a acompanhar a dinâmica e analisar a dinâmica do veículo R1, desenvolvido pela companhia Mitsui, também japonesa. Então, nessa época, a gente teve a oportunidade de trabalhar tanto no início com a parte de arquitetura de controle, manobrabilidade, planejamento de trajetória, e depois, no pós-doutorado, voltei às raízes, já que sou engenheiro naval, a trabalhar com a hidrodinâmica desse tipo de embarcação. Essa pesquisa continuou, uma outra cooperação já, no caso, com a Europa, o Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde também trabalhei na parte da hidrodinâmica e acompanhei os testes do veículo Infante nos Açores. E, por ocasião dessa cooperação, surgiu o contato com um grupo de oceanógrafos do Instituto Nacional de Oceanografia de Goa, na Índia, que estava cooperando com os portugueses. E aí eu trabalhei junto com essas pessoas, tentando cooperar na área em que eles eram mais fracos ou nem tão não tinham tanta expertise, que foi justamente na parte da hidrodinâmica. De volta ao Brasil, o que foi feito foi, utilizando o mesmo casco do veículo indiano, chamado Maya, eu comecei a aplicar estudos baseados em métodos analíticos e empíricos para calcular as derivadas, os coeficientes de manobrabilidade desse tipo de veículo, utilizando, então, inicialmente, os métodos analíticos semi-empíricos e, posteriormente, os métodos numéricos, de simulação numérica do escoamento, conhecidos por CFD. Após isso, com a dificuldade de fazer testes em tanques, testes com modelos captivos, tivemos o estímulo, quer dizer, a necessidade de desenvolver um modelo autopropelido. Quer dizer, ele aproveitou a mesma geometria do Maya, que é uma geometria do casco tipo Myring, que inspirou também o Remus, só que as dimensões são um pouquinho diferentes. No caso do Remus, o Remus 100 tem-se 20 centímetros de diâmetro máximo e 1,60 m de comprimento. No caso do Maya, tem-se 1,78 m de comprimento por 23 centímetros de diâmetro máximo. Os hidroplanos do Maya foram a mesma geometria foi aproveitada, só que a localização foi mudada no nosso veículo, colocamos mais atrás. No caso do Maya, um dos hidroplanos era substituído pela antena de GPS, nós mantivemos a configuração tradicional cruciforme e mudamos, obviamente, toda a eletrônica, todo o projeto mecânico, eletrônica embarcada, arquitetura de controle, e também, no caso do propulsor, os indianos adaptaram um propulsor da Tecnadyne americana, nós desenvolvemos o nosso próprio propulsor. O sistema embarcado nesse veículo era centralizado numa placa PC-104 e utilizava, na parte de arquitetura de software,
uma inspiração que veio do desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados, que virou um dos produtos de um ex-aluno nosso, que hoje tem uma empresa nessa área e está indo muito bem, vendendo para agricultores aqui no Brasil, para fazer monitoramento e inspeção das plantações. A arquitetura de controle, o software embarcado, foi projetado utilizando critérios aí de homologação da aeronáutica americana. Na segunda versão, nós simplificamos essa parte do hardware e do software, por consequência, e adotamos um sistema distribuído de microcontroladores, barramento CAN, mas ainda mantendo algum critério para desenvolvimento de software robusto, que era baseado na indústria automobilística. Com isso, nós fizemos os primeiros testes em piscina, testes típicos da área naval, de manobrabilidade, que é o zigue-zague, controlamos com controle de velocidade. E, na terceira versão, ficamos mais preocupados em chegar mais perto de um veículo operacional, não só para os nossos estudos em hidrodinâmica, mas também preparando o veículo para aplicações de campo, ou seja, servir aos interesses de outros pesquisadores de outras áreas, como oceanografia, ou mesmo offshore, ou eventualmente aplicação militar. Então, desenvolvemos um veículo com o mesmo veículo, agora projetamos e construímos, utilizando as ferramentas de CAD e CAM, tentando manter uma geometria com uma tolerância bem rígida para poder validar as predições que vinham das simulações do CFD e dos cálculos analíticos. Para isso, então, utilizamos algumas ferramentas, como o robô do Instituto de Pesquisas Tecnológicas para a construção dos moldes aí do casco. Então, tivemos uma terceira versão, um pouquinho mais profissional, digamos assim, onde temos os 3 vasos de pressão, o vaso da eletrônica principal, o vaso da manobrabilidade e o vaso propulsor. Na eletrônica, no vaso de eletrônica, a gente tem um sistema em que o cabeamento é bem protegido, as unidades também, as unidades de controle, e as baterias de polímero de lítio também bem compactamente colocadas e arranjadas no veículo. O propulsor já está aqui, nesse caso, também na terceira versão, utilizando aí eletrônica e motor de precisão suíços. A mesma coisa aqui para o vaso de manobra. E essa tecnologia foi aproveitada num projeto em paralelo, que está para se encerrar, que é o do desenvolvimento de um ROV para a inspeção de plantas de usinas hidrelétricas. Então, parte do hardware embarcado e do software foi utilizado nesse projeto do ROV. Estamos agora partindo já para uma 4ª versão do veículo. Um dos sistemas que estamos aprimorando é o propulsor, onde estamos substituindo a eletrônica e o acionamento, que são de prateleira, por um sistema mais compacto, desenvolvido no próprio laboratório, e com a ausência de sensores de rotação e de posição para o chaveamento, para o acionamento do motor elétrico. Em paralelo, foi projetado já um novo hélice, já que nós utilizávamos um Kaplan. Vamos partir agora para o teste de um hélice de perfil Trust, que, pelos cálculos, pelo projeto, nos forneceria uma eficiência maior aí na propulsão. Então, esses desenvolvimentos foram feitos par e passo com testes de mar, muitos testes de piscina e testes de mar. Os primeiros testes de mar aconteceram em 2012, em Angra dos Reis, com apoio da Marinha do Brasil. Segundos testes na mesma localidade, em 2013. E, basicamente, eles nos testaram e permitiram o maior desenvolvimento
dos sistemas embarcados, aquisição de dados e transmissão de comandos, bem como, para a parte acadêmica, subsidiaram os estudos em modelagem da dinâmica desse veículo. Então, nós fizemos manobras pré-programadas, tipicamente utilizadas na área naval, como o zigue-zague, o giro, e já preparando para missões típicas de AUV, fizemos a manobra em U para preparar para a manobra típica, né, para uma trajetória típica de AUVs, que é de corte de relva, em que você faz um survey de uma área mais extensa. Esses gráficos aqui vieram da pura e simples integração dos sistemas de navegação de bordo. Então, esses testes, essa primeira até a terceira versão, nós estávamos preocupados, do ponto de vista acadêmico, publicações, etc., com a identificação da dinâmica desse tipo de veículo. Então, temos utilizado tanto métodos analíticos semi-empíricos, métodos baseados em CFD, e, por fim, métodos baseados em identificação de sistema para produzir modelos de manobrabilidade que permitam a construção de simuladores desse tipo de veículo. Então, por exemplo, aqui a gente vê um modelo talvez mais preciso, um determinístico baseado na simbiose, combinação entre CFD e métodos analíticos e a comparação dele com os resultados experimentais, no caso do giro. Bem, os testes mais recentes têm a ver com a investigação dos sistemas de navegação e fusão sensorial para a localização do veículo. Então, nós temos testado várias IMUs em combinação aí com os sensores, o DVL e o compasso, o magnetômetro, né? E testado alguns esquemas de fusão sensorial baseados no filtro de Kalman. Nós utilizamos, então, nesses últimos testes, que foram realizados há exatamente um mês atrás, né, os dados colhidos em mar, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Vou ver se eu consigo mostrar um filminho aqui. Bom, então, o Pirajuba já está aí, vocês notem que agora a gente está deixando a hidrodinâmica de lado, estamos começando a deixar o veículo mais operacional. Aqui temos um anel escuro, onde temos o pinger, utilizado para a recuperação do veículo, e o conjunto de antenas referentes ao datalink e ao GPS. O veículo, então, fez manobras bem mais longas do que nós estávamos realizando em Angra dos Reis, né, já visando a validação e investigação do sistema de navegação. Aqui está o veículo, e fizemos algumas manobras submersas, também fizemos manobras com a antena, ele perto da superfície, com a antena do GPS para fora, para poder validar, comparar com o algoritmo de navegação embarcado, e fizemos alguns testes também com ele submerso, que é a operação natural do veículo, né, a 4 nós de velocidade. Justamente para também levar em conta a navegação, testamos as manobras de emergência e submergência automática do veículo. Quando o veículo utiliza desse tipo de expediente para atualizar e corrigir a sua posição, aquisitando o dado do GPS e depois mergulhando novamente. Aí está um exemplo de uma manobra em U. Então, as manobras aí já estão durando dezenas, quase meia hora, cada corrida, para justamente ver, analisar a deriva e problemas de precisão do sistema de navegação. Por fim, uma última demonstração da manobra de submersão automática aí do veículo.
Pois bem, esse projeto, ele está, a continuidade do aperfeiçoamento da plataforma, que é o veículo em si, está inserido num projeto maior de aplicação científica aí do AUV, em particular a aplicação na área de oceanografia biológica. Existe um tipo de fenômeno, um tipo de ocorrência que alguns oceanógrafos estudam, que é chamado de camada fina. Camadas finas são pequenos estratos, são pequenos do ponto de vista da profundidade que eles ocupam, do espaçamento vertical deles, pequenos estratos com uma concentração de partículas, tanto partículas não vivas, como zooplâncton e fitoplâncton, que são encontrados nos mares, né, e, em geral, eles possuem essa pequena espessura vertical e uma extensão muito grande horizontal. Então, o pessoal tem interesse em... Isso daí, obviamente, influencia a cadeia alimentar, né, de todos os animais aquáticos daquela região e todo um ecossistema. E é um tipo de ocorrência que não é muito adequada para ser verificada utilizando os métodos oceanográficos tradicionais, como garrafas, perfiladores verticais ou rede, que já que você precisa um mapeamento da variação da profundidade da ocorrência da camada fina ao longo de um comprimento muito grande. Então, aqui a gente tem exemplos, aqui em branco, né, da ocorrência, da detecção da camada fina. E ela é correlacionada, a sua detecção utiliza a correlação com algumas variações e concentrações especiais de variáveis como temperatura, e picos de clorofila, concentração de clorofila, e de sais, como o nitrato aqui representado. Isso daqui é um resultado que nós pegamos de um trabalho de uma UV que foi utilizado para a obtenção desses dados na Baía de Monterrey, nos Estados Unidos. Pois bem, então, no nosso projeto, que é recém-iniciado, temos, então, a detecção, ao embarque no veículo, da carga paga, e ela é dividida, classificada em dois tipos. Uma carga paga para detecção, né, detectar variação na salinidade, temperatura e, obviamente, registrar a profundidade. O fluorímetro que está correlacionado com a concentração de clorofila, e também sensor de espalhamento, transmissômetro, né, óptico, para a parte de concentração das partículas. Por outro lado, isso daqui é a detecção da camada fina, mas saber que tipo de organismo vivo se encontra na camada fina, nós pretendemos fazer com a utilização de uma câmera holográfica, que está sendo desenvolvida pelo meu colega, que participa do mesmo projeto, que é o oceanógrafo, aí no caso, o professor Rubens Lopes, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. A ideia, o desenvolvimento do professor, que ainda está restrito à bancada, quer dizer, até hoje tem estado restrito à bancada, já começou a fazer alguns testes de embarque, de marinização do sistema, é baseado em holografia, onde você tem uma fonte de laser, lentes colimadoras, e do outro lado uma câmera de alta velocidade para o registro das imagens. E depois isso é passado por um software de processamento de imagens para identificar os micro-organismos, certo? Bom, a questão é como colocar esse sistema dentro de um AUV. E a ideia é aproveitar o que já foi feito uma vez no Instituto Woods Hole, mas não com uma câmera holográfica, um outro tipo de sistema óptico, em que a fonte luminosa e espelhos ficam em um dos cilindros, e a câmera em outro cilindro, e esses dois cilindros são presos aí na parte de vante do veículo, né? Tomando, então, contato com o escoamento antes que ele seja perturbado pelo veículo. A ideia, então, nessa região em que acabamos de fazer os primeiros testes, né, na região do litoral norte do estado de São Paulo, nós vamos fazer as manobras típicas do tipo transecto no plano vertical, e manobras de zigue-zague, ioiô, né,
no vertical para poder fazer a detecção das camadas finas. Então, como conclusões do estado aí atual do projeto, nós fizemos novos aperfeiçoamentos na arquitetura, eu não mostrei, principalmente no hardware embarcado, deixando ele mais compacto do que ele já estava, e no sistema propulsor, como vocês viram, começamos a instrumentar para o veículo ficar operacional com os sensores agora, que a gente não está mais preocupado com estudos hidrodinâmicos, com os sensores de segurança, né, de resgate, como o Pinger, as antenas de GPS, comunicação, e o foco atual da pesquisa na plataforma está nos sistemas de navegação e guiamento. Do ponto de vista, então, oceanográfico, a gente está adaptando, além, quer dizer, do sensor de qualidade de água, que cujos componentes eu já acabei de apresentar aos senhores, nós estamos começando a adaptar o casco para o sonar de escaneamento lateral, side scan, e para câmera, além de um sonar de multifeixe, multibeam, que também nós acabamos de aquisitar. Então, essas são as obras que estamos fazendo, essa daqui já foi, né? Vocês acabaram de ver no vídeo, né? Só está precisando da adaptação final para o side scan, que nós já adquirimos, bem como para a adaptação do nariz para os sensores de qualidade d'água, que ainda estamos em processo de seleção e que devem ser adaptados aqui na proa do veículo. Bem como isso também está sendo usinado agora, o espaço para o sonar multifeixe, que ora vai ser usado ou ora substituído por uma câmera submarina. Da minha parte, eu encerro a minha apresentação por aqui, esperando aí que vocês tenham tido uma ideia do estágio de desenvolvimento do nosso veículo. Eu agradeço a todos pela atenção.